E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Celso e eu estou voltando para mais uma aula da nossa sequência de aulas sobre a formatação, enfim, sobre a parte teórica e técnica da formatação de um trabalho acadêmico conforme as normas da BNT, ou seja, conforme a NBR 14724. Hoje nós chegamos, possivelmente até agora, na aula mais técnica e um pouco mais assim cheia de detalhes, vamos dizer assim, de todas que a gente veio até o presente momento. Essa é a 15ª aula. Se você não assistiu às anteriores, eu recomendo que você dê uma olhada, ok? Então vamos lá. Lembrando que este modelo que nós estamos utilizando para fazer a comparação e a visualização da norma aplicada no Word é um modelo disponibilizado pela USP e o link está aqui na descrição do vídeo. Você pode baixar e acompanhar visualmente o que a gente está fazendo. E aí, se você já está fazendo seu trabalho, você já pode seguir do zero aí fazendo o seu trabalho, ok? Hoje nós vamos falar sobre o sumário. Por que eu digo que é a aula mais técnica até o presente momento? Porque o sumário ele compreende nada mais, nada menos do que, juntando com a NBR 14724, que é a que normatiza a confecção do trabalho, tem mais outras 3 NBRs que fazem com que o sumário, uma que é a própria que determina o sumário, a outra que determina índices e a outra agora me fugiu, que determina uma terceira coisa que a gente tem que considerar na hora de montar o nosso sumário. Mas não te preocupa, vamos olhar aqui e vamos ver do que a gente está falando, e você é mais fácil observar do que eu ficar falando sem uma imagem. Então, na aula passada nós vimos a lista de símbolos. Sumário, então aqui, ó, elemento obrigatório, e é a norma, né? A NBR 14724 nos diz que o sumário deve ser montado conforme a NBR 6027. Basta dar um Google que você vai achar essa NBR 6027, tá? Então, olha só, o que a NBR 6027 diz? Ela traz a informação e documentação sobre o sumário, tá bom? Então eu estou passando aqui, se você quiser ver e ler alguma coisa, pausa o vídeo que você vai conseguir, tá bom? Prefácio não é importante, o escopo, esta norma especifica os princípios gerais para a elaboração de sumários em qualquer tipo de documento, ok? Então se você tiver que fazer um sumário em qualquer tipo de documento, livro, TCC, monografia, dissertação, tese, mestrado, doutorado, todas essas coisas, tá? Termos e definições, o mais importante então é o 3.4 aqui, que diz que o sumário é a enumeração das divisões, seções e outras partes de um documento, na mesma ordem e grafia, isso aqui é importante, ó, na mesma ordem e grafia em que a matéria nele se sucede, ok? Vamos entender mais para frente. Aonde deve ser a localização do nosso sumário? O sumário deve ser localizado conforme em monografias, que é o nosso caso, tá? TCC, monografia, trabalhos acadêmicos, tá? Deve ser o último elemento pré-textual. Como assim, Celso? O último elemento pré-textual. Lembra que a gente está observando aqui, se você caiu de paraquedas, ó. Temos aqui os elementos pré-textuais. Observe que nós tratamos todos esses, inclusive a capa. Então, olha só, o último elemento pré-textual, ok? E a parte textual é o desenvolvimento do teu trabalho em si, ok? Vamos voltar aqui. Qualquer dúvida, deixa um comentário que a gente pode abrir mais essa informação, tá? Deve iniciar no anverso de uma folha, concluído no verso. Se você usar o verso da folha. O que é o anverso? O anverso é a parte da frente da folha, certo? Então você nunca mais... Se você está usando os dois lados da página para imprimir o seu trabalho, você não vai começar o seu sumário na parte de trás da folha, mesmo que seja próxima. Então você deixa uma página, o verso da folha anterior em branco, e pula para a próxima e faz no anverso, que é a parte da frente da tua folha A4, ok? Então vamos lá. Quando houver mais de um volume, isso aqui é importante, pode acontecer, né? Se você aí é um escritor ou uma tese de mestrado, talvez doutorado, pode ter vários volumes.
Então deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independentemente do volume consultado. Ou seja, você tem ali 500 páginas de trabalho, faz em 2 volumes, por acaso, por exemplo, e vai ter o sumário completo nas 2 obras. Por quê? Porque se a pessoa tiver acesso apenas ao primeiro volume ou apenas ao segundo volume, ela vai ter uma noção de que aquilo ali é uma obra maior. Ok? Publicações de periódicos não é o nosso caso, não vamos olhar. Então aqui, na estrutura, nós vamos seguir, por exemplo, para a questão da numeração e alinhamento, devem ser aqui, ó, os indicativos das seções que compõem o sumário, se houver, devem ser alinhados à esquerda conforme a ABNT 6024. Então a ABNT 6024 vai nos dizer como a gente organiza as seções, enfim, de um documento. O que é uma seção? A seção é, por exemplo, o capítulo 1. Capítulo 1 você vai falar lá sobre a pré-história, por exemplo, se for uma monografia de história sobre alguma coisa. Lá no 1 você vai falar sobre a pré-história. Aí no capítulo 2 você vai falar sobre a história antiga. No capítulo 3 você vai falar sobre a história medieval. No capítulo 4, história moderna, contemporânea. No capítulo 5, por exemplo. É um exemplo que eu estou te dando. E aí podem haver as seções secundárias. O que são as seções secundárias? Seções secundárias é, por exemplo, lá quando você está falando de história antiga, de história pré-história, por exemplo. Você lá, neste capítulo, falaremos sobre a pré-história e todas as suas nuances. Por exemplo, não pode ficar nenhum capítulo sem nenhuma seção sem ter pelo menos uma introdução. Tá? Vamos falar isso mais para frente, mas para você entender. Aí, por exemplo, lá no 1.1, pré-história no Brasil. No Brasil, a pré-história, ou seja, é um subtítulo de um título principal. Ok? Os títulos principais, as seções primárias, elas iniciam sempre uma nova página. Ok? As seções secundárias são indexadas dentro das próprias páginas da sequência daquele capítulo. Então, por exemplo, como eu usei ali, a pré-história, capítulo 1, 1.1, pré-história no Brasil, 1.2, pré-história na Europa, 1.4, pré-história na África. Deu para entender? Aí capítulo 2, Idade Antiga. Neste capítulo trataremos da Idade Antiga, por exemplo. E aí, capítulo 2.1, Idade Antiga Antiguidade na Europa, 2.2, Antiguidade na China, por exemplo. Né? E aí, assim vai. E você, eu acho que entendeu com essa explicação. Então, aqui, na NBR 6024, ela está nos dizendo como a gente vai lidar com essas seções do texto. Tá bom? E aqui embaixo tem um exemplo. Tá? Eu estou passando rápido, se você quiser, você pausa e vai lendo. Tá? Mas olha só, é exatamente aqui como eu falei. Ó. Seção primária são os capítulos, seção secundária são os subcapítulos, os subitens. E aí tem o subitem do subitem, que eu não tratei no exemplo anterior. Mas, por exemplo, lá, a Antiguidade na Europa, por exemplo, 1.1. Né? Por exemplo, a Antiguidade, capítulo 1. Aí, Antiguidade na Europa, subcapítulo 1.1. E aí, um país que fica na Europa, Antiguidade na Alemanha, 1.1.1. Acho que deu para entender. Aí, se você for citar, por exemplo, uma cidade da Alemanha, 1.1.1.1. E assim sucessivamente você vai qualificando os subitens, até no máximo a seção quinária. Tá bom? Eu vou pular aqui um pouquinho. Tá? E é isso. Tá? É isso, tá? Não vou aprofundar muito se você quiser ler, mas eu acredito que ficou bem claro, tá? Isso aqui é interessante comentar. Errata, agradecimento, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, resumo, sumário, referência glossária, apêndice e anexo e índice devem ser centralizados, ou seja, esses títulos, né? E não numerados. Como assim, Celso? Então, quando for seções, ou seja, os capítulos, capítulo 1, capítulo 2, seção secundária 1.1, 1.2,
3.2.1.5, por exemplo, lá deu um monte de subseções. Essas são alinhadas à esquerda com uma tipografia específica, cada uma delas. Então, o capítulo 1, por exemplo, você vai botar em letra maiúscula e negrito. A seção 1.1 você vai colocar apenas em letra maiúscula sem negrito. A seção a seção terciária, por exemplo, né, a secundária que a gente falou ali 1.1, a seção terciária você vai colocar apenas em negrito e a primeira maiúscula de cada uma. A terceira você vai botar a seção quaternária, você vai botar em itálico. E a seção quinária você vai botar em sublinhado, por exemplo. Você vai criar uma hierarquia. Tem que diferenciar graficamente cada subseção ou seção, enfim, tá bom? Isso aqui nós vamos abordar na prática depois. Os títulos das sessões devem ser destacados tipograficamente, que é o que eu acabei de falar aqui, tá? Então, isso aí, tá? Bom, vamos voltar aqui para a nossa NBR. Eu disse que ia ser longo e complexo essa explicação. Espero que esteja ficando claro. Qualquer coisa, deixa um comentário aí que a gente pode abordar de novo de alguma forma diferenciada, tá bom? Mas vamos lá. Os títulos e subtítulos, se houver, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive em elementos pós-textuais. O que quer dizer isso na prática? Desenha para mim, Celso. Olha só. Está vendo que aqui é o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3? 3.1. Está vendo que o alinhamento aqui está todo igual? E aqui apenas, por exemplo, se houvesse uma seção quaternária aqui, olha só, viria mais para cá e o texto todo iria junto. É isso que eles estão recomendando. Então não é obrigatório, eles estão recomendando que você faça essa indentação. Na programação a gente chama isso de indentar, né? Deixar uma tabulação, ok? E observem aqui então que a partir da introdução vem numerado, depois na conclusão também numerado, depois segue apenas com a citação dos títulos, ok? Aqui não vamos trabalhar, se você tiver curiosidade você lê. Aqui é o exemplo de numeração, você também pode colocar aonde inicia e onde termina o capítulo, isso vai depender da forma como você fizer, tá? Aqui são as regras, então a palavra sumária, independente do idioma, deve ser centralizada, como eu comentei antes aqui na questão da NBR 6024, com a apresentação tipográfica utilizada nas seções de documento, ou seja, com o mesmo tipo gráfico que você fizer, por exemplo, o capítulo 1 lá, letra maiúscula e negrito, por exemplo, você vai fazer a palavra sumário, só que centralizada, porque ela não tem numeração, ok? E os elementos pré-textuais não podem constar no sumário. Celso, lembra para mim quais são os elementos pré-textuais? Todos esses aqui, que antecedem ao sumário. Lembrando mais uma vez que o sumário é a última coisa que vem antes de iniciar efetivamente o teu trabalho, ok? É isso. Vamos ver o modelinho lá? Então vamos lá. Olha só. Aqui, como vocês vão vendo, o modelo que está aí na descrição do vídeo segue depois da lista de símbolos, que é um elemento opcional, sumário, elemento obrigatório. E aqui é interessante que o nosso sumário ele não segue uma das determinações, mas uma das mais importantes, olha só, lembra que a gente falou que o título principal, o título cabeça, né, a seção primária, que são os capítulos, que ela vem aqui, olha só, por exemplo, com uma tipografia maior, ou seja, você tem que respeitar essa tipografia, ou seja, o tipo de letra. Então, se o capítulo 1 tiver essa fonte, a seção 2, a seção primária 2 do capítulo 2 vai ter também. E assim as demais, ok? Então aqui neste modelo, eles não seguiram apenas uma das determinações aqui, que é esta aqui, olha só. Que é, recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, que é isso aqui. Tá? Tá vendo? 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3.1. Tá vendo que está alinhadinho aqui, como eu comentei?
Então aqui, observem que eles fizeram a indentação. Mas lembre-se que isso também é possível, haja visto que aqui é apenas uma recomendação. Então você decide se você vai configurar assim ou deixar como está no teu modelo. Lembrando que olha só que interessante como dito, olha só. Está mantendo essencialmente o tipo de letra que vai estar lá dentro da estrutura do teu documento. Lembrando que se você está caindo nessa aula agora, tudo que tiver em azul, você remove. Então aqui tem um lembrete, ó, não confundir sumário com índice. Este aparece no final do trabalho. Os elementos pré-textuais não podem fazer parte do sumário, que é o que a gente acabou de ver, e devem constar apenas os elementos que o sucedem, ou seja, que vem depois. Quando houver mais de um volume, o sumário completo deverá ser incluído em todos os volumes, conforme a NBR 6027. Este modelo de sumário e a paginação já estão formatados, porém, você poderá escolher outros modelos para atualizá-lo automaticamente após a criação das seções e subseções do seu trabalho. Ok? Então, na prática, o que acontece? Eu vou te mostrar, quando a gente for formatar o nosso trabalho, eu vou te mostrar como você faz isso da forma automatizada. Ok? Certo? E esse sumário aqui, a princípio, ele já está com essa configuração de numeração automatizada, senão não haveria essa opção aqui, atualizar campo. Ok? Mais para frente a gente vê isso bem certinho. Bom? Aula longa, aula cheia de burocracia e determinações, mas é isso aí. Isso aí é quase como interpretar leis, não é verdade? Você tem que ir de uma lei para outra, uma lei altera a seguinte, enfim. Tá? Então é isso. Nós vimos aqui na NBR como é a parte teórica da elaboração de um sumário. Certo? Conforme a NBR 6027. Pegamos aqui e passamos por ela. Tá? Demos uma olhada nas NBRs que dão estrutura também para a NBR 6027, que é a 6024, que trata da questão das seções e como elas devem ser apresentadas, e da 6034, que trata da questão da confecção de um índice propriamente dito, que é a listagem e a respectiva numeração desse índice, ok? Ufa! Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido, eu espero que você valorize essa explicação técnica e teórica dessa aula. Tá? O modelo está na descrição do vídeo. Se você gostou, dá um curtir aí no vídeo, enfim, se inscreve no canal. Agora, se você não tem tempo, se você tem pressa, se você precisa de alguém que faça essa formatação desse trabalho para você, um e-mail ou uma mensagem para esse contato que está aparecendo aí na tela, que eu posso sim fazer um orçamento para ti aí, e aí sim eu faço essa configuração para ti. Afinal de contas, você já teve todo o trabalho de fazer a formatação, fazer a construção do teu trabalho, então deixa para mim que eu formato. Ok? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.